Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui iniciando a sexta parte do nosso estudo sobre a Lei Complementar 95. Vamos lá, doutora Priscila? Vamos. Parte 5 ou parte 6? Parte 6 já, hein? Parte 6. Vamos lá, então. A gente parou na parte da ordem lógica, né? Que é reunir Exato. sobre as categorias de agregação, subseção, seção, capítulo, título e livro, apenas as disposições relacionadas com o objeto da lei. Isso aí, doutor, quer conversar a respeito disso? O doutor Acredito trouxe que não. um modelinho anteriormente, não trouxe? Sim, eu tinha colocado na parte anterior que a gente mencionou superficialmente esse tema, mas basta que o vereador saiba que existe uma lógica na maneira de organizar os artigos, caso tenha muitos artigos. Um projeto de lei aí de, vamos dizer, até uns Um 10 código, artigos, eu acho. acima de 20, talvez, acima de 10 artigos, talvez faça sentido. E nem é questão de quantidade, mas é questão de lógica. Se precisar organizar, você vai usar seções, subseções, dentro das seções, subseções. Pode começar direto nos capítulos, se for necessário, enfim. Siga essa lógica aí. Mas isso aqui já é mais para quando o Poder Executivo for criar as propostas de códigos. Vamos ver aqui a B. Por gentileza, doutora Priscila. Restringir o conteúdo de cada artigo da lei a um único assunto ou princípio. Então, cada artigo da lei trata de apenas um assunto ou princípio. Uhum. Expressar por meio dos parágrafos os aspectos complementares à norma enunciada no caput do artigo e as exceções à regra por este estabelecida. Então, vamos lá. Parágrafos. Eles vão ter utilidade para aspectos complementares à norma enunciada no caput e também exceções a regra definida no caput. Então, a gente até explicou antes aqui, mas não custa repetir, os parágrafos vão servir para complementar a regra geral que está no caput. E o que é o caput? É a cabeça do artigo. É a parte de cima do artigo. E as exceções às regras também serão usadas por parágrafos. Além disso, promover as discriminações e enumerações por meio dos incisos, alíneas e itens. Ou seja, o que quer dizer discriminar? Olha só essa palavra discriminar. Ela é escrita com I e ela quer dizer especificar, identificar, vamos dizer assim, separar, segmentar. É diferente da palavra discriminar, com E. Discriminar é deixar de ser crime. Mas vamos lá. Discriminar e enumerar, você vai usar incisos, alíneas ou itens. O que é enumerar? Também é apresentar aí uma quantidade de maneira separada. Vamos dar um exemplo? Vamos lá. No exemplo, no grupo Vereadores Sensatos, há vereadores de todo o país. Sendo, aí nós colocaremos assim, inciso 1, região sul, a linha A, Rio Grande do Sul, a linha B, Santa Catarina, a linha C, Paraná, inciso 2, não, desculpa, inciso 2, Sudeste, a linha A, Minas Gerais, a linha B, São Paulo, a linha C, Rio de Janeiro, a linha D, Espírito Santo, e assim sucessivamente. Eu preciso detalhar ainda mais algum. Vamos lá. Inciso 3, Nordeste, a linha A, Pernambuco, item 1, Distrito Estadual de Fernando de Noronha. Então, enfim, a gente pode ir especificando, segmentando conforme for sendo necessário. Nós não temos vereadores de Fernando de Noronha ainda, tá, gente? Lá ainda não é município, então foi só um exemplo, mas quem sabe um dia lá não vai ser promovida ao status de município e teremos vereadores. Vamos lá, enfim. Continuando, né, doutora Priscila? Das alterações das leis. Artigo 12. A alteração da lei... Desculpa, doutora, diga. Não, vai lá, pode continuar. A alteração da lei será feita. Agora deixo com a senhora. Mediante reprodução integral em novo texto, quando se tratar de alteração considerável. Isso é bem importante.
reprodução integral em um novo texto, quando se tratar de alteração considerável. Ela é autoexplicativa, doutor, também. Ou quer trazer Sim. alguma coisa que... Não, basicamente, lembrar os vereadores o seguinte, imagina que tem aí uma lei muito defasada no seu município, uma lei que já não faz sentido. Vamos pegar aqui, ó, alteração do Conselho Municipal Gestor do Fundeb. O que acontece? Havia uma lei federal que criava o Fundeb, essa lei dizia que ele tinha um prazo de 10 anos, e aí veio uma outra lei recentemente, se não me engano, em 2021, que substituiu a lei anterior. E agora você aí no seu município vai ter que criar uma nova lei do Conselho Gestor do Fundeb. Não adianta ir na lei antiga e mudar uma coisa ou outra. Então você vai ter que criar uma lei nova, vai ter que fazer a modificação integral, então você vai fazer desta forma, um texto totalmente novo. E, doutora, mediante revogação parcial, pode explicar para a gente um pouco? Alô? Tá me ouvindo? Vamos lá. Deu um probleminha aqui na internet. Mediante Ah, revogação parcial. Doutor, eu vou pedir para tu voltar um slide. sim. Mais um. Aqui, ó. A alteração da lei será feita mediante revogação parcial. Era isso que eu queria falar. A revogação parcial não é a revogação inteira. Ela é apenas parte dela, né, doutor? Não. Exato. Vou Exatamente. Deixa eu ver deixar se a gente tem um exemplo. Aqui, ó, um temos um exemplo exemplo. claro aqui. Ali, Ó. ó, exato. A própria alínea A do inciso 3 do artigo 12 passou um dia, vamos dizer assim, a lei de 98. Em 2001, no dia 26 de Exatamente. abril, a lei complementar 107, em 2001, a lei complementar 107 revogou a alínea A do inciso 3 do artigo 12. Então, isso é uma revogação parcial. Foi apenas uma retirada de um pedaço de uma lei que já não faz mais sentido, ou que já não é mais útil, ou que já não se considera mais adequado mantê-lo ali. Isso é uma revogação parcial. E, doutora, pode ler para a gente o inciso 3? Nos demais casos, por meio de substituição do próprio texto, do dispositivo alterado ou acréscimo do dispositivo novo, observadas as seguintes regras. Vamos ler as regras. Revogado. Próxima. É vedada, mesmo quando recomendável, qualquer renumeração de artigos e de unidades superiores ao artigo, referidas no inciso 5 do artigo 10, devendo ser utilizado o mesmo número do artigo ou unidade imediatamente anterior, seguido de letras maiúsculas em ordem alfabética, tantas quantas forem suficientes para identificar os acréscimos. Perfeito, doutora. Gente, para a gente poder fazer um exercício rapidinho sobre isso aqui, ó, eu vou escrever aqui embaixo. Imagina que a gente tenha o artigo 1, o artigo 2, o artigo 3, o artigo 4, o artigo 5, o artigo 6 e assim sucessivamente, beleza? Agora imagina o seguinte, eu vi que eu preciso acrescentar aqui, por questão de ordem lógica, um novo artigo entre o artigo 3º e o artigo 4º. Será que eu devo pegar aqui, então, e colocar um novo artigo como sendo este o novo artigo? E eu vou renumerar o 4 para 5, o 5 para 6, o 6 para 7? Não. A lei está dizendo que não pode, mesmo quando for recomendável, ou seja, é proibido, nem quando você achar que seria melhor se assim fosse feito. Não pode, de jeito nenhum, renumerar, os artigos. Então, quer dizer que para baixo de artigo, até então, a lei não falou que é proibido. Mas, então, o que ele está falando que tem que fazer? Está dizendo o seguinte, se você precisar colocar um novo artigo entre o 3 e o 4, você vai colocar o artigo... Eu falei, na verdade, isso aqui está errado, tá? É artigo 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º. Então, vamos lá. Se eu precisar colocar um artigo entre o 3º e o 4º, eu vou colocar o artigo 3º-A. Eu preciso colocar outro depois desse 3º-A e o 4º. Artigo 3º-B. Quem quiser ver um exemplo, vai na Constituição e olha o artigo 29A. Ele é um artigo que trata da Câmara Municipal, do Poder Legislativo Municipal,
e ele foi colocado quando a Constituição já existia, né? Quando já estava vigente, ele foi colocado depois, mas por questões de ordem lógica, ele foi colocado entre o 29 e o 30, mas não foi renumerado, o 30 não passou a ser 31 e assim sucessivamente. Doutora, algum comentário ou podemos passar para o próximo? Podemos passar. Vamos passar para o próximo, então. Agora ficou assim. É vedado o aproveitamento do número de dispositivo revogado, vetado, declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou de execução suspensa pelo Senado Federal, em face de decisão do Supremo Tribunal Federal, devendo a lei alterada manter essa indicação, seguida da expressão revogado, vetado, declarado inconstitucional em controle concentrado pelo Supremo Tribunal Federal, ou execução suspensa pelo Senado Federal, na forma do artigo 52, inciso 10 da Constituição Federal. Não sei se nós temos algum exemplo aí, doutor. Não? Olha, a gente viu, deixa eu só acabar de marcar aqui o seguinte, a gente até já viu ali anteriormente o exemplo de um dispositivo que foi revogado. Quando vocês lerem uma lei que contiver a expressão lá no lugar de um dispositivo, que ele foi revogado, o que vocês vão entender? Revogado quer dizer que ele existiu um dia, ele esteve vigente durante algum tempo, e depois de outro tempo, uma outra lei veio e tirou aquele dispositivo daquela lei. Então, vai constar a palavra revogado, porque ele foi retirado por outra lei. Agora, quando vocês encontrarem o termo vetado, isso quer dizer o quê? Que o projeto aprovou, o Poder Legislativo aprovou aquele dispositivo e o chefe do Poder Executivo não concordou e, então, o Poder Legislativo respeitou o veto naquele ponto. E aí, então, aquele dispositivo nunca produziu efeitos porque ele já chegou na lei publicada como sendo, vamos dizer assim, vetado exatamente pelo Poder Executivo e mantido pelo Legislativo. Outra possibilidade é quando um texto de um dispositivo for declarado inconstitucional pelo STF, e aí, nesse caso, vai estar escrito desse jeito, declarado inconstitucional em controle concentrado pelo Supremo Tribunal Federal, e também tem uma questão que é, poderá ter execução suspensa pelo Senado Federal na forma do artigo 52(10) da Constituição. Então, feitas todas essas considerações, que fique claro que vocês não podem aproveitar texto de dispositivo que não está mais produzindo efeitos. Ah, Caio, é o seguinte, olha que curioso, vou mostrar aqui no slide anterior. A gente viu ali a linha A de um dispositivo que foi revogado. Então, olha aqui, a linha A foi revogada. Imagina que eu venho com uma ideia de criar mais um parâmetro. E aí eu penso, a linha A já não está mais existindo, eu vou aproveitar, então eu vou colocar um outro texto no lugar dela. Não, você não pode fazer isso. Você vai ter que criar aqui a linha, por exemplo, E, porque a gente já viu que tem mais uma aqui, que é a linha D, né? Então você vai criar a linha E. Mas você não pode aproveitar que a A não está mais vigente, que ela foi revogada, e colocar algo no lugar dela. Doutora, pode, por favor, ler a linha D para a gente? É admissível a reordenação interna das unidades em que se desdobra o artigo, identificando-se o artigo assim modificado por alteração de redação, supressão ou acréscimos, com as letras NR maiúsculas, entre parênteses, uma única vez ao seu final, obedecidas, quando for o caso, as prescrições da linha C. Esse é bem interessante, né? Eu vou fazer uma alteração do texto. Por exemplo, faço a alteração e coloco texto alterado pela lei número tal, por exemplo. Eu alterei o texto da lei principal. Uma lei nova alterou o texto. Exatamente, gente. E a sigla NR quer dizer nova redação. Vamos só lembrar aqui, ó, não se aproveita a questão dos dispositivos vetados, revogados ou declarados inconstitucionais. Mas se por acaso você quisesse colocar uma nova linha entre a C e a D, você poderia colocar uma nova D, fazer a D virar E e chamar a D de nova redação, se você achasse necessário,
Não recomendo de jeito nenhum. É sempre melhor que você acrescente ao final da sequência da ordenação, mas é possível e você vai encontrar essa sigla aí, NR. Você vai ver isso mais nos textos da legislação federal. Nos municípios a gente não faz tanto malabarismo assim, né, doutor? Eu, pelo menos, nunca fiz uma nova redação assim. Olha, para finalizar esse artigo, assim, vai gerar muita confusão nos vereadores. Parágrafo único. O termo dispositivo mencionado nesta lei refere-se a artigo, parágrafos, incisos, alíneas ou itens. É isso aí. Isso mesmo. Gente, só lembrando então o seguinte, a palavra dispositivo, ela quer dizer, ela é o gênero do qual fazem parte as espécies, artigos, parágrafos, incisos, alíneas ou itens. E isso é importante vocês saberem, por quê? Porque quando um prefeito decide vetar parcialmente um projeto de lei que foi aprovado pela Câmara, ele não pode simplesmente, imagina que ele queira vetar o parágrafo único desse artigo aqui. Ó. Ele não pode vir aqui no parágrafo único e vetar só a expressão incisos. Ele não pode fazer isso. Se ele quiser vetar, ele tem que vetar um dispositivo inteiro. Então, ele pode vetar um parágrafo inteiro, um artigo inteiro, um inciso inteiro, uma linha inteira ou um item inteiro. Mas ele não pode vir aqui e tirar só uma palavra. Não é permitido. Doutora, vamos encerrar esse capítulo também aqui. Quer fazer algum comentário? Podemos encerrar e começar o próximo bloco? Podemos encerrar e o próximo. Então, pessoal, até daqui a alguns instantes.